Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre reprodução humana. Vamos dividir a aula em duas videoaulas. A primeira falar sobre o reprodutor masculino e a segunda sobre o feminino, para que a aula não fique muito extensa, tá bem? Quero dizer a vocês que qualquer pergunta é bem-vinda. Vocês têm o fórum para fazer as perguntas e tem também o nosso horário de atendimento. Tanto eu quanto o Barão estamos à disposição. Ok? Vamos lá então. Vamos conhecer um pouquinho do aparelho reprodutor masculino. Bem, isso é um desenho didático em corte mediano do aparelho reprodutor masculino. Né? Então vamos identificar as partes. Primeiro as partes que não são do aparelho reprodutor para ficar muito claro. Isso aqui é o tubo digestório e aqui é o ânus do indivíduo, tá bem? E aqui, sigam a seta, aqui ó, isso é o aparelho reprodutor masculino. Nós vamos começar do testículo em direção ao pênis. Bem? Bom, o homem tem dois testículos que estão dentro de uma bolsa escrotal. O testículo, que é esse verdinho aqui, são dois. Um fato interessante, quando o menino está sendo formado dentro do útero da mãe, os testículos se formam na mesma posição anatômica que se formam os ovários na mulher. E aos poucos esse testículo, então, à medida que ele vai sendo formado, desce. E normalmente quando a criança nasce, os testículos já estão dentro da bolsa escrotal. Acontece que às vezes não desce. Nós chamamos isso de criptorquidismo ou criptorquidia. O médico, sempre que uma criança acaba de nascer, ele dá uma apertadinha no saquinho aqui, na bolsinha escrotal do nenê, para ver se o testículo desceu. Se o testículo não desceu, os pais devem ficar atentos, porque se ele permanecer dentro da cavidade abdominal depois dos 2 ou 3 anos, e ali ele permanecer, pode levar à esterilidade. Então o testículo tem que descer para a bolsa escrotal. A pergunta é, por que o testículo tem que ficar dentro da bolsinha escrotal? Ele não poderia ficar guardadinho lá dentro, né? Poxa vida, é tão sensível isso aqui. O problema é que para que seja produzido espermatozoides, é necessário que a temperatura do testículo seja um pouquinho abaixo da temperatura corporal. 1 grau e meio. E os testículos, então, controlam a temperatura. Quando está muito quente, os testículos relaxam e a bolsa escrotal relaxa e os testículos são distanciados do corpo. Quando está frio, a bolsa escrotal se comprime e puxa os testículos para perto do corpo, aquecendo. Por isso é que precisa estar dentro de uma bolsinha, vamos dizer assim, um pouco fora do corpo, né? Da cavidade abdominal. Pois bem, então aqui estão os testículos, nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre eles. E aqui em cima existe uma estrutura chamada epidídimo. O epidídimo é uma glândulazinha, na verdade não é bem uma glândula, é um conjunto de tubulações que vai guardar o espermatozoide até que ele seja eliminado. O espermatozoide é produzido aqui no testículo e ele é enviado para o epidídimo. Do epidídimo, na hora da ejaculação, vamos conversar sobre isso daqui a pouco também, os espermatozoides vão subir por esse canalzinho chamado canal deferente. Canal deferente. Ele vai subir pelo canal deferente e vai chegar na uretra. Aqui já é a uretra, que vai terminar no pênis, tá vendo? Aqui já é a uretra. Só que antes de chegar na uretra, esse canal passa por duas glândulas muito importantes. Uma glândulazinha chamada vesícula seminal, olha, o nome já diz muito, né? É onde se produz o líquido seminal, né? Porque os espermatozoides, eles não vêm mergulhado no líquido, ele vem, quando chega aqui, derrama-se um líquido que vai dar nutrição, viscosidade, condições adequadas para o espermatozoide se desenvolver. Mas essa vesícula seminal, ela é ajudada por uma outra glândula chamada próstata. É a famosa próstata do homem, né? Veja que a próstata aqui, ela não está numa posição anatômica muito bacana, porque na verdade a próstata abraça a uretra. Quando aqui está a bexiga urinária, tá? Isso aqui é a bexiga urinária. A urina, ela desce e cai na uretra, assim como o sêmen vem e cai também na uretra. Então o que acontece? Por essa uretra vai passar tanto a urina no dia a dia,
quanto o espermatozoide já mergulhado no líquido seminal, né? Que foi produzido pela vesícula seminal mais a próstata. Os dois vão passar por aqui. Então o que acontece? Antes do homem ejacular, antes dos espermatozoides saírem daqui do testículo, fazer esse caminho todo e cair aqui na uretra, existe uma glândulazinha chamada glândula bulbouretral. Essa glândula bulbouretral, antes da ejaculação, libera um líquidozinho que equilibra o pH da uretra para que o espermatozoide, quando vier para cá, não sofra com a acidez que a urina deixou aqui na uretra. E, finalmente, a uretra termina num pênis, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o pênis também. Então, revisando. Testículo, epidídimo, canal deferente, vesícula seminal, próstata, uretra, glândula bulbouretral, uretra, pênis, fora. Ok? Uma outra imagem mostra a mesma coisa, né? Só para exemplificar um pouco mais. Então, testículo, epidídimo, canal deferente, vesícula seminal, próstata, glândula bulbouretral, uretra, fora. Ok, pessoal? Bom, vamos olhar então um pouquinho mais de atenção agora no testículo. Quando a gente faz um corte no testículo, a gente observa que, na verdade, ele é formado por um sistema de tubulações entremeados com células importantes que vão aparecer, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E todas essas tubulações desencadeiam aqui no epidídimo. Então, é nessa tubulação do testículo que são produzidos espermatozoides e eles serão guardados aqui no epidídimo até a ejaculação. Tá bem? Observe. Então, está aqui o testículo, aqui ele em corte e aqui a gente vê as tubulações. Esses túbulos são chamados túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos estão vistos aqui à microscopia, corados em hematoxilina e eosina e ampliados aqui. Olha que bacana, a parede desse tubo nada mais é do que células que estão sofrendo espermatogênese, formação de espermatozoides. Aqui estão células primordiais, iniciais, e aqui já estão os espermatozoides quase prontos. Então eles vão sendo produzidos, liberados aqui no lúmen, né, na luz do túbulo seminífero, e vão sendo conduzidos até o epidídimo. Ok? O homem produz espermatozoides diariamente, continuamente, até o final da vida. Lógico que o número de espermatozoides vai diminuir ao longo da vida, mas ele vai produzir até o final da vida. Bem? Diferentemente da mulher que nós vamos ver depois. Bom, o espermatozoide é um cara bem interessante, né? Uma célula muito interessante, porque ela tem um formato totalmente diferente de uma célula convencional, mas é uma célula haploide resultante de meiose. Né? Observe que ele tem uma cabeça e aqui na cabeça que está o material genético, o núcleo com o material genético, e o resto é tudo acessório para ele poder se locomover, se deslocar, né? Então ele tem uma cabeça, uma peça intermediária. Inclusive, essa peça intermediária é rica numa organela citoplasmática que produz energia para o flagelo se movimentar. Já descobriram qual é? Mitocôndria, exatamente, cheio de mitocôndria. E aí, a peça aqui, a cauda, né, do espermatozoide para ele se movimentar. Bem? Aquele visto ao microscópio, a gente consegue ver então a cabeça, a peça intermediária e a cauda toda, e o final da cauda aqui. Esse é o espermatozoide. Pasmem. Um homem ejacula de 1,5 a 5 ml em cada ejaculação. E em cada ejaculação pode ter em torno de 100, 150, em alguns casos até 300 milhões de espermatozoides por ml. Faça o cálculo. Um homem que ejacule 5 ml e tem em torno aí de 200, 150, 200 milhões de espermatozoides. É muito, não é? A Organização Mundial de Saúde preconiza que abaixo de 15 milhões de espermatozoides por ml o homem começa a ter dificuldades para engravidar a mulher. Né? É um pouco prematuro dizer falar em esterilidade, mas uma grande dificuldade em fecundar. O ideal é que esteja em torno de 100 milhões por ml. Bem?
Pode ter um pouco menos, pode ter um pouco mais, né? Evidentemente, quando o espaçamento entre duas ejaculações é menor, a quantidade de espermatozoide diminui, não é isso? Porque ele fica armazenado lá no epidídimo. Então ocorre uma primeira ejaculação. Na segunda ejaculação, se for em pequeno espaço de tempo, a quantidade de espermatozoide é menor. Bem? Mas pode fecundar também, tá certo? Muito bem. Os testículos, né, que é a chamada gônada masculina, ela sofre influência de dois hormônios produzidos na hipófise. Opa, hipófise, vocês já tiveram essa aula de hormônios lá com o professor Barão, e muito possivelmente ele não falou nesses hormônios porque ele falou para vocês que seria dado em reprodutor. Hormônio FSH e hormônio LH, eles serão muito discutidos no reprodutor feminino, mas no masculino o que acontece? O hormônio FSH, chamado hormônio folículo estimulante, ele é responsável por induzir a produção de espermatozoides. E o hormônio LH, ele é responsável em estimular algumas células que estão no testículo, chamadas células de Leydig, a produzir testosterona. Então, olha que bacana. O menininho, né, pequenininho ainda, ele não está maduro sexualmente. Por quê? Porque a sua hipófise ainda não liberou FSH e LH. Quando a hipófise fizer isso pode acontecer em volta dos 11, 12, 13 anos, varia de menino para menino. Quando a hipófise dispara a produzir FSH, ele dispara a produzir muito espermatozoide e dispara a produzir muita testosterona. O FSH estimula a produção de espermatozoide, o LH estimula a produção de testosterona e o menino começa a ter então a transformação para a vida adulta. A testosterona vai provocar, que é um hormônio sexual masculino, vai produzir uma série de alterações no menino que ele vai começar a ter características de adulto. Quais seriam essas alterações? Bom, a gente consegue observar externamente com muita facilidade a formação de pelos, né? Então, barba, os pelos pubianos, os pelos axilares, né, nas axilas, e dependendo da característica genética do indivíduo, uma quantidade maior de pelos pelo corpo, né? Ocorre uma alteração da laringe no homem que faz com que a voz fique um pouco mais grave, o engrossamento da voz, né? E a testosterona, ela provoca um aumento da musculatura. Os homens tendem a ter, na média, uma quantidade de massa muscular maior do que as mulheres, em função da testosterona. Bem? E vai ocorrer, então, o amadurecimento dos órgãos genitais. Então, o aumento do pênis, né? O aumento do testículo, e ele começa a ter a libido. O que é libido? O interesse pelo sexo oposto. Bem? Ele vai começar a ter ereções noturnas com maior intensidade, e a tendência é que ele comece a procurar a ejaculação. Tá bem? Muito bem. Esses espermatozoides que foram produzidos aqui no testículo, como eu falei, ele vai ter que subir pelo canal deferente, ele vai ter que passar lá pela vesícula seminal e pela próstata e vai ter que chegar no pênis. Mas para que isso aconteça, o pênis deverá estar ereto. Né? O pênis deverá estar numa posição que facilite a cópula, a penetração no canal vaginal. Para que o pênis consiga ficar ereto, será necessário um estímulo nervoso, né? E por estímulo nervoso do sistema nervoso parasimpático, nós vamos estudar depois o que é o parasimpático, tá bem? A pressão sanguínea no pênis vai aumentar bastante e ele vai preencher cavernas, espaços que existem no pênis, que nós vamos chamar inclusive de corpos cavernosos e corpos esponjosos. Então eles serão preenchidos de sangue e o pênis ficará ereto. Uma vez ereto, pelo estímulo sexual, ocorrerá a ejaculação. Bem? Observem que a uretra passa por dentro desses corpos, né? Por dentro desses corpos. E uma coisa importante, né? No homem, a uretra tem função no sistema reprodutor, para ejaculação, mas também tem função para excreção, o que é diferente na mulher, que nós vamos ver depois. Ok? Então,
É isso. Beleza, pessoal? Certamente surgirão perguntas e a gente está à disposição para responder.